Capítulo 630, Cerimônia de aceitação de discípulo. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. Jung. Centro da Terra Santa. Os três picos espirituais principais eram como gigantescos pilares celestiais, atravessando as nuvens, ligando-se eternamente ao infinito poder dos céus e da terra. O pico mais central, qual estava em ruínas, era o Santo Pico Eterno. Já os picos espirituais principais à esquerda e à direita, eles foram designados a duas forças de 3 estrelas. O da esquerda pertencia à seita sagrada do verdadeiro místico. Pico espiritual principal, seita sagrada do verdadeiro místico. Em uma impecável, tranquila e perfumada sala de leitura, Zhao Feng tinha um olhar de respeito e, um pouco inquieto, enquanto olhava para o homem de cabelos brancos de costas para ele. Este era Duamuti. Os cabelos de Duamuti eram brancos como a neve, seus olhos eram como uma noite estrelada. Sua aparência pode ser considerada perfeita, com sua pele clara e suave, com linhas distintas. Sua figura era máscula tal como mármore. Além disso, este grande imperador tinha uma aura gentil e calma. Com cada movimento e ação seu dando uma sensação de estar se banhando na brisa da primavera. Em suma, essa pessoa parecia ser a perfeição, mas um ser lendário que era simples e acessível. Você é Zhao Feng. Não precisa ficar nervoso. Aqui é a Terra Santa do verdadeiro marcial. Mesmo se o grande imperador da morte vier pessoalmente, ele não poderá fazer nada a você. Duamuti inspecionou Zhao Feng e deu um sorriso caloroso. As emoções de Zhao Feng começaram a se acalmar. Mais cedo, com sua projeção do grande imperador, Duamuti dissuadiu os reis e fez com que os guardas da morte se ajoelhassem. Para tal grandioso poder, o choque sobre Zhao Feng não foi pequeno. Neste momento, depois de recuperar sua calma de sempre, Zhao Feng podia sentir a urgência escondida nas profundezas dos olhos de Duamuti. Não era difícil adivinhar que Duamuti realmente queria saber sobre a situação do Lorde Sagrado da Noite Roxa. No entanto, Duamuti recebeu uma refinada educação, então ele era bem educado e elegante, sem demonstrar pressa, apenas esperando que Zhao Feng se acalmasse. Logo depois, sem precisar esperar que Duamuti lhe perguntasse, Zhao Feng tirou o token do Sagrado Roxo e começou a falar sobre a situação das ruínas do Sagrado Roxo. Ele falou das vezes que entrou nas ruínas, bem como as protegendo. Claro, ele deu ênfase de Zhao e o fez ser escolhida como herdeira do Lorde Sagrado da Noite Roxa, assim como a situação atual das ruínas do Sagrado Roxo. Quando Duamuti ouviu sobre alguns dos perigos enfrentados pelas ruínas do Sagrado Roxo, ele mal conseguiu esconder sua preocupação. Eu não esperava que a tia Ziaye tivesse um reino secreto oculto do mundo, ou que ela seria capaz de escolher alguém com a linhagem da lista das 10.000 raças antigas como herdeiro. Duamuti suspirou. Depois de conhecer a relação entre Zhao Feng e sua tia, o olhar de Duamuti para Zhao Feng se tornou muito mais caloroso. Era como se ele estivesse olhando para um descendente dele. Zhao Feng, como você ofendeu o grande imperador da morte. Este grande imperador tem o olho da morte, e ninguém sob o reino da luz mística está confiante de que podem derrotá-lo. Os olhos de Duamuti revelaram solenidade. Para o grande imperador da morte, seja rei ou grande imperador, era impossível que ambos não tivessem receios. Zhao Feng então falou sobre ele se chocar e matar o grão-mestre Yin Kong, qual tinha o token da morte, que antes da morte lhe trouxe a perseguição mortal da morte. No entanto, Zhao Feng não mencionou nada sobre o olho de Deus, pois o mesmo só aumentou o desejo do grande imperador da morte em capturá-lo. Então foi o que aconteceu.
Você desencadeou a perseguição mortal da morte ao proteger as ruínas do Sagrado Roxo. O rosto de Duamuti estava cheio de elogios e gratidão. Mesmo depois de conhecer um grande imperador, Zhao Feng conseguiu rapidamente manter-se calmo. Essa calma não era algo que gênios comuns possuíam. No entanto, Duamuti não sabia que Zhao Feng possuía o 9º olho de Deus. Afinal, Duamuti não era descendente de um dos 8 olhos do grande Deus. Embora ele tenha percebido que a linhagem ocular de Zhao Feng era incomum, ele não a relacionou aos olhos de Deus. O grande imperador da morte era apenas um descendente de um olho de Deus e mesmo assim ele já era incrivelmente forte. Os verdadeiros possuidores dos olhos de Deus eram seres únicos e distantes, mesmo para os grandes imperadores. Uma hora depois, Duamuti havia entendido tudo, inclusive alguns detalhes menores. Zhao Feng, se você quiser permanecer na Terra Santa, você primeiro precisará de uma identidade. Os olhos de Duamuti estavam cheios de calor e carinho, e o de Zhao Feng também. Era óbvio que o grande imperador Duamu iria conseguir uma identidade para Zhao Feng. Para a maioria das pessoas, já era difícil entrar nas Terras Santas, e entrar sob as asas de uma força de 3 estrelas, era um sonho ainda mais inalcançável. No entanto, para Duamuti, isso era apenas uma questão de palavras. Que tipo de identidade Duamuti lhe daria? Zhao Feng começou a tentar adivinhar. Para que você se juntar à seita sagrada do verdadeiro místico, irei te levar como meu discípulo pessoal. O que acha? Duamuti sorriu e disse. Discípulo pessoal. Os olhos de Zhao Feng se arregalaram. Ele não esperava nada disso. Tornar-se um discípulo pessoal de um grande imperador, isso era um momento decisivo que afetaria completamente o destino de alguém. O que? Você não está disposto? Duamuti sorriu. Este discípulo está disposto. Zhao Feng imediatamente se curvou. Do início de sua jornada de cultivo até agora, ele tinha 2 mestres, quais haviam mudado grandemente seu destino. Zhao Feng. Eu te aceitar como meu discípulo não é apenas por causa de minha tia Ziaie, mas também porque estou confiante em minha própria visão. Duamuti sorriu. Em seus olhos estrelados havia traços de sabedoria. Com seu nível, como ele não veria o corpo, linhagem e potencial de Zhao Feng. Simplificando, Zhao Feng tinha as qualificações para se tornar seu discípulo pessoal por seus próprios méritos. Se fosse um gênio normal em seu lugar, mesmo que tivesse um relacionamento com o Lorde Sagrado da Noite Roxa, Duamuti não os aceitaria como discípulo pessoal, no máximo um discípulo em nome. Zhao Feng, você pode ficar aqui por enquanto. Em alguns dias irei realizar uma cerimônia de aceitação de discípulo. Duamuti disse. Cerimônia de aceitação de discípulo. Zhao Feng ficou momentaneamente surpreso. Um dos mais fortes grandes imperadores que acabou de aceitá-lo como discípulo pessoal, já realizariam uma cerimônia, isso era realmente para agilizar as coisas. Isso não parecia ser um estilo de alguém como Duamuti. Duamuti geralmente lhe dava um sentimento da calma e discreto, não de arrogância. Daqui a alguns dias irei para o arquipélago de Tianlu. Antes disso, sua identidade deve se tornar pública. Duamuti explicou. Ouvindo isso, Zhao Feng não pode deixar de ficar chocado. A razão pela qual Duamuti, alguém de alto status, integrá-lo rapidamente à seita sagrada do verdadeiro místico dará a Zhao Feng alguma proteção. Se todos soubessem que Zhao Feng era discípulo do grande imperador Duamuti, eles seriam muito mais cautelosos com ele. 3 dias depois, Duamuti realizou a cerimônia de aceitação de discípulo em seu próprio palácio.
A cerimônia de aceitação de discípulo não foi abertamente divulgada, limitando-se ao alto escalão de todas as forças, bem como a alguns discípulos principais. Mesmo assim, o número de reis e grandes imperadores presentes não foi pequeno. E o número de lordes soberanos e quase rei eram ainda maior. Na cerimônia, Zhao Feng fez uma reverência para Duamuti, aceitando-o como seu mestre. Esse evento abalou a seita sagrada do verdadeiro místico, e as notícias logo se espalharam pelos 2 picos espirituais principais e pelas 33 forças de 2 estrelas. Zhao Feng também encontrou os reis do alto escalão da seita Montanha Dourada. O rei de manto azul estava extremamente alegre em direção a Zhao Feng, como se fosse seu próprio ancestral. Parabéns, pequeno amigo Zhao. O velho Li estava cheio de sorrisos. Zhao Feng conversou com o velho Li por um tempo e disse-lhe para enviar a notícia ao senhor do Palácio Celo Eterno, pois este último desempenhou um grande papel para que ele fosse capaz de entrar na Terra Santa. Eu definitivamente enviarei. O velho Li acenou com a cabeça. Ele estava bem ciente do quão aterrorizante era a verdadeira força de Zhao Feng, e agora sob a orientação do grande imperador Duamuti, cresceria ainda mais. Zhao Feng também conheceu alguns outros discípulos principais do seita sagrada do verdadeiro místico na cerimônia. Os discípulos principais da seita sagrada do verdadeiro místico, uma força de 3 estrelas, eram principalmente os discípulos pessoais de grandes imperadores. E havia, pelo menos, 7 ou 8 grandes imperadores na seita sagrada do verdadeiro místico, com Duamuti tendo um status bastante elevado entre eles. Então acabou por ser ele. 2 discípulos principais olhavam para Zhao Feng com uma expressão atônita. Estes 2 eram um jovem de cabelos curtos e um jovem alto e magro. Irmão Marcial Júnior Jiang, o que aconteceu? Você conhece esse Zhao Feng? Outro discípulo principal perguntou surpreso. O jovem de cabelos curtos e o jovem alto e magro se entreolharam, chocados. Acabou por ser que esses 2 eram os 2 que haviam aparecido em dos palácios espirituais do Oceano Vazio, Jiang Fan e Shen Yilin. Como se sentisse alguma coisa, Zhao Feng olhou para os 2. Jiang Fan e Shen Yilin, esses 2 discípulos de Terra Santa, causaram uma profunda impressão em Zhao Feng. Especialmente Jiang Fan, qual tinha uma linhagem das listas das 10.000 raças antigas e revelou uma aterrorizante força na arena do Oceano Vazio. Naquela época, Zhao Feng estava apenas no meio passo do reino núcleo da origem e provavelmente não conseguiria nem bloquear um único golpe de Jiang Fan. No entanto, neste momento, os que ficaram surpresos foram Jiang Fan e Shen Yilin. Faz apenas 1 ano e seu cultivo já alcançou o meu, e agora ele tem um grande imperador como mestre. O coração de Jiang Fan tremeu, não podendo aceitar isso. Durante esse ano que se passou, ele trabalhou arduamente para chegar ao estágio intermediário do pequeno reino núcleo da origem. Em termos de status, ele era um discípulo principal de uma força de 3 estrelas na Terra Santa, e agora, com apenas essa cerimônia, Zhao Feng já alcançou o mesmo nível que o dele. Irmãos marciais seniors. Zhao Feng sorriu e se aproximou, cumprimentando Jiang Fan e Shen Yilin. Respondendo os cumprimentos de Zhao Feng, Jiang Fan e Shen Yilin tinham sorrisos levemente forçados. Embora o status atual de Zhao Feng fosse igual ao deles, há 1 ano atrás, eles haviam menosprezado Zhao Feng e achavam que não mais haveria qualquer interação entre eles. Portanto, quando Zhao Feng pediu a ajuda dos 2, eles recusaram. Grande Imperador Gulu, parece que seu discípulo com linhagem da listas das 10.000 raças antigas parece conhecer Zhao Feng. O grande imperador Duamuti sorriu enquanto falava com outro ancião.
Este ancião era o grande imperador Gulu, mestre de Jiang Fan. A linhagem deste Zhao Feng parece estar no mesmo nível de uma linhagem normal da lista das 10.000 raças antigas. O que é mais estranho é que mesmo eu não consigo ver através de sua linhagem ocular. O grande imperador Gulu elogiou. Para o nível de grande imperador, pessoas comuns eram difíceis de se igualar. Mas todos os grandes imperadores presentes, ao ver Zhao Feng, felicitavam o grande imperador do Amuti. Jiang Fan, a linhagem e o potencial deste Zhao Feng não são mais fracos que os seus. No futuro, você precisa interagir mais com ele. O sentido divino do grande imperador Gulu soou na mente de Jiang Fan. Este discípulo entende. O coração de Jiang Fan estava cheio de emoções contraditórias. Das palavras de seu mestre, era que ele e tivesse um bom relacionamento. Primeiro pela força e status do grande imperador do Amuti, quais eram ligeiramente mais altos que os de seu mestre. Em segundo lugar, aos olhos de seu mestre, o potencial futuro de Zhao Feng não era menor que o dele. De qualquer forma, Jiang Fan não se atreveu a duvidar, especialmente do segundo ponto. Quem sabia que tipo de fortuna Zhao Feng tinha recebido para ele o alcançasse em apenas um ano?